Todo ano é a mesma coisa. Você começa o ano cheio de planos, mas vai chegando no final do ano, as coisas não se desenrolaram tão bem assim e você acaba meio frustrado. Só que esse ano vai ser diferente, porque eu vou te ensinar exatamente como você faz um plano estratégico para o seu negócio, mesmo que você esteja começando. Se você não me conhece, meu nome é Renan Tourinho, eu tenho mais de 10 anos de experiência com produtos e negócios digitais e estive à frente do time de produto do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do Brasil nos últimos anos. E hoje eu quero te ensinar como você faz um plano estratégico, que você não tenha vontade de morrer ao olhar aquele tanto de coisa para fazer, e ao mesmo tempo que não fique tão abstrato, de forma que você venha só engavetar aquilo porque aquilo não te traz clareza nenhuma. Para começar a definir o planejamento estratégico, a primeira coisa que você precisa é definir uma meta. E aqui eu quero que você defina uma meta de faturamento, porque é a coisa mais fácil que você consegue e ela tá ali na sua cara te pressionando o ano inteiro. Então a gente vai definir aqui no nosso exemplo que a gente vai faturar R$120 mil no ano. O segundo ponto é que a gente começa a dividir isso por trimestre e por mês. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue mensurar mais rapidamente os ciclos. Empresas maiores dividem por trimestre, mas vão acompanhando ali mensalmente para poder a gente saber se o que a gente está fazendo está dando certo ou não e ajustando. Então, se a gente for dividir por trimestre, isso dá 30 mil a cada trimestre, né? Cada 3 meses e 10 mil por mês. Então, a gente tem aqui já essa divisão de metas, só que existe uma pegadinha aqui, eu quero que você fique atento para isso. A gente tem que enxergar um início de um negócio como se fosse a gente tentando empurrar um carro. Naturalmente, para poder o carro sair do lugar é muito mais trabalhoso do que depois que ele já está em movimento. A gente chama isso de momentum. Essa série de condições que faz com que depois que a coisa esteja engrenando, as coisas andam muito mais rápido. E é por isso que quando a gente vai definir nossas metas, a gente não divide igualzinho. A gente coloca menos no início, que a gente está começando, e mais para o final. Então o que eu quero é que você divida aí essas metas. Você está falando de 120 mil para colocar ali mais para o final do ano e menos para o início do ano. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos dividir assim: o primeiro trimestre, R$10 mil, segundo trimestre, R$25 mil, terceiro trimestre, R$35 mil e no último trimestre, R$50 mil. A esperança é que a gente venha criar esse momento no decorrer do ano, aprendendo com o negócio, ganhando mais clientes, tendo mais eficiência e fazendo com que no final a gente fature muito mais. A gente vai fazer a mesma coisa para os meses, né? Então a gente pegou os trimestres, a gente vai dividir isso também em meses. Então vamos pegar esse primeiro trimestre. R$10 mil, a gente vai dividir em 3 mil no primeiro mês, 3 mil no segundo e 4 mil ali no terceiro. Então a gente vai dividindo isso para poder criar aí esse momento no decorrer do ano e conseguir comparar toda a nossa performance à medida que o tempo passa e que as coisas melhoram. A gente tem esperança de que elas melhorem, não é mesmo? Beleza, até aí tudo bem. Muita gente consegue fazer essa primeira parte. Só que agora que vem a pegadinha da coisa. Quando a gente fala de faturamento, a gente está falando de uma meta estratégica de alto nível. Ou seja, a gente não consegue traduzir muito isso em ações. A gente fala que ela não é uma métrica acionável. Então, quando a gente olha para quanto a gente faturou no mês, já passou o tempo de agir. Então, a gente tem que traduzir isso em algumas métricas, alguns indicadores que sejam mais acionáveis, onde a gente de fato consegue traduzir isso num plano de ação. E aqui que está o grande pulo do gato do bom planejamento estratégico. Como é que a gente vai traduzir essas metas de vendas em um plano de ação acionável, onde a gente consegue impactar diretamente? Então, para a gente começar esse desdobramento de metas, né, sair do macro para aquilo que é mais operacional, primeiro a gente tem que entender que canais a gente está utilizando para vender, que ferramentas que a gente vai utilizar. Então aqui para o nosso exemplo a gente vai trabalhar com um time de vendas. Então a gente vai sair de trás para frente, certo? Para poder a gente ter vendas, o que a gente precisa fazer? Então a primeira coisa é transformar isso em número de vendas. E aqui você tem que saber o seu ticket médio, que é quanto você cobra pelo seu produto, para poder saber o número de clientes que você tem que ter. Então se você quer faturar R$10 mil, você tem que ter 10 vendas de R$1.000 ou 5 vendas de R$2.000, aí vai de acordo com o seu caso. Mas vamos imaginar que a gente quer ter 10 vendas de R$1.000. Então como é que fica esse cálculo? A gente sabe que a gente tem que fazer 10 vendas e aí a gente tem que saber o que a gente tem que fazer para ter 10 vendas.
Bem, eu tenho que me reunir com uma série de pessoas para que essas vendas venham a acontecer. No processo de vendas, você tem que falar com um monte de gente para que você possa converter essas 10 vendas. E aqui a gente começa a trabalhar taxas de conversão. Então vamos dizer que a gente tem que falar com 50 pessoas. E não se preocupe com esses números, você vai chutar mesmo, você não tem histórico. O importante é que você vai estar depois comparando isso com a realidade da sua operação. E aí, uma vez que você consiga comparar, você consegue ajustar e melhorar. É infinitamente melhor do que você não ter base nenhuma, nem mesmo um chute, porque você não vai conseguir comparar com nada, vai perder clareza e vai perder a direção do seu negócio. Então a gente vai dizer aqui que a gente tem que falar com 50 pessoas. De cada 50 pessoas, 10 se tornam vendas. Então a gente tem uma conversão de 20%, a gente vai trabalhar com isso. Não sei se é 20%, não sei se é 10%, não me importa. Lembra que a gente tem que manter isso simples, senão você vai simplesmente adiar muito tempo, perder muito tempo no seu planejamento, e essa não é a ideia aqui. Beleza, então eu tenho que falar com 50 pessoas, mas qual o passo anterior a isso? Poxa, o passo anterior é as pessoas chegarem na minha página de venda, né? Porque é lá que elas entram em contato com minha equipe de venda e tudo mais, ou que elas viram leads, alguma coisa nesse sentido. Então vamos supor que a gente tem que jogar 250 pessoas para nossa página de venda, né? Por quê? Porque somente 50 dessas vão falar com o nosso time e 10 vendas vão ser geradas ali. Então, você percebe como a gente está saindo do macro para coisas cada vez mais operacionais? Então, isso é o que faz a construção de um bom plano estratégico, saindo do estratégico, passando para o tático e chegando lá no operacional para você conseguir guiar a sua equipe em torno disso. E aí, por fim, para você fazer com que as pessoas cheguem na página de compra, você tem que fazer anúncios, né? Então, fazer criativos e fazer com que as pessoas cliquem no seu anúncio. Então, imagina que você tem que fazer 1000 pessoas clicarem no seu anúncio para serem direcionadas até a página, para que elas venham a ter uma taxa de conversão, que venham a gerar esses leads, que venham a gerar esses contatos, para que a gente possa, lá no final das contas, conseguir as nossas 10 vendas ali do trimestre. Então, a gente conseguiu aí trazer um plano de ação bem semi-estruturado já só de olhar para esse plano estratégico. Então, aqui você tem uma meta macro, que você não consegue atingir ela diretamente, e aí você começa a desdobrar ali em reuniões de vendas, conversão da sua página de vendas em leads, né, em contatos, e conversão dos cliques dentro dos seus anúncios. Então, com isso, a gente já tem ali um plano estratégico simples, mas ao mesmo tempo muito intuitivo e muito acionável para que a gente possa dar o pontapé inicial dentro do nosso ano de 2024. E qual que é o grande pulo do gato? É que aqui você já tem uma clareza de como é que você vai guiar o seu time. Então você sabe o que é que você vai cobrar do seu gestor de tráfego, você sabe o que é que você vai cobrar do seu closer, né, do seu vendedor, você sabe o que é que você vai cobrar do seu programador, do cara que está fazendo suas páginas, suas landing pages, e você sabe o que você vai cobrar ali do expert, ou se você é o expert, tem que fazer criativo, tem que fazer anúncios, né? Exatamente distribuindo funções para cada uma das pessoas que estão dentro da sua equipe. E é assim que você consegue trazer unidade na sua comunicação e ao mesmo tempo fazer com que todo o seu time, ou mesmo que você, se você for operar em cada uma dessas funções, tenha uma forma comum de se comunicar com os outros e de fazer com que todo mundo esteja olhando para a mesma direção. E aqui eu quero resumir em 3 dicas finais para você. Mas antes, se você está curtindo esse conteúdo, trata de se inscrever no canal, dar o joinha e fazer o comentário sobre o que você achou. E a primeira dica é: mantenha simples. Evite de criar 1000 indicadores, né? Tente manter o mais simples possível para cada um acompanhar um indicador ali, porque você está começando, é muita coisa e você vai pegando o jeito à medida que você vai amadurecendo o seu negócio. O segundo é ajuste mensalmente. Não faz esse trabalho e acha que ele está pronto. Isso é um organismo vivo, certo? Você vai todo tempo atualizando ele. Então não perde a chance de todo mês comparar o que você teve com aquilo que você tinha planejado, porque assim você vai tendo muito mais assertividade dentro do seu planejamento e vai aprendendo a traçar metas mais claras e ter previsibilidade dentro das suas ações. E a terceira dica, eu vou te convidar a fazer o download da planilha que eu fiz para que você possa fazer o seu planejamento estratégico lá. Já tem esse exemplo que eu trouxe para você se guiar e você pode também tratar o seu próprio exemplo aí, trazendo os seus próprios canais, se você usa o Instagram, se você faz lançamentos, se você usa o YouTube ou qualquer tipo de ferramenta ou de canal que você tenha, você coloca lá e desdobra as suas próprias metas para 2024 de muito sucesso para você. Então aproveita para fazer o download, o link está aqui na descrição. Comenta o que é que você achou. Se você tem alguma dúvida, eu vou responder e nos vemos na próxima.